Era uma vez, certa vez, havia um rei, um jovem camponês desajeitado. Assim começa geralmente a maioria dos contos de fada. Desta forma, eles nos conduzem de volta a um tempo distante, indeterminado, onde ocorrem coisas extraordinárias, impossíveis para o pensamento lógico vigente. Exclamamos geralmente com certo desdém: bobagem, isso não passa de um conto de fada. Sim, os contos de fada são um mundo repleto de monstros, bruxas, fadas, animais fantásticos e falantes. Enfim, um mundo extraordinário, encantado, recheado de milagres e acontecimentos pitorescos. Olá, eu sou Vicente Saldanha, psicólogo junguiano, pesquisador, palestrante e coordenador de grupos de estudos em psicologia junguiana. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conversas Junguianas. No conteúdo de hoje, conversaremos sobre Contos de Fada, a ossatura da psique, parte 1. Sim, desta vez dividimos a nossa conversa em duas partes. Fique atento. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, é importante que você se inscreva no canal, curta este conteúdo, dê um like, comente e compartilhe, pois desta forma nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas e a manter o canal ativo. Aproveite o momento e não deixe de ativar o sininho para que você não perca mais novidades que estão por chegar aqui no canal. Mas paremos para pensar se na vida, na nossa realidade do dia a dia, este mundo do era uma vez existe. Verdadeiramente existe. Sempre há um pouco de conto de fada acontecendo em nossas vidas. Analisamos agora. Contos de fada ou contos de fadas? Os contos de fada são contos que se caracterizam por envolver o sobrenatural, o encantamento, o fantástico e tem como protagonista um ser imaginário arquetípico que tem por nome fada. A palavra fada vem do latim fatum, que significa destino, fatalidade, fato. Mas mais além encontramos a palavra fada que vem do persa peri. A língua árabe não possui a letra P em seu alfabeto, substituída por F que se grafa. Logo teremos sonoramente a palavra feres, que deste modo veio para a Europa trazido pelos cruzados e peregrinos e ganhou o nome em inglês, por exemplo, de fairs. Fada é um substantivo comum, genuíno, concreto, pois refere-se às figuras possíveis de imaginar concretamente, ainda que não existam no mundo concreto. E é genérico porque está se referindo a um ser qualquer dessa classe. Desta feita, usarei o termo contos de fada e não contos de fadas. Mas o que são os contos de fada para a psicologia junguiana? Eles são representações de acontecimentos psíquicos. Encenam dramas da alma com materiais pertencentes em comum a toda a humanidade. Pertencem exclusivamente ao mundo arquetípico. Não carregam consigo o caráter pessoal. Pesquisadores decifraram contos de mais de 4.000 anos gravados pelos babilônios, hititas e cananeus. Alguns pesquisadores chegam a afirmar terem encontrado vestígios de certos termos ainda hoje preservados em histórias que remontam mais de 10.000 anos antes de Cristo. Crianças, jovens e adultos sabemos que sempre se mostram e ficam fascinados ao ouvirem os contos de fada. É salutar ouvir a narração de contos de fada. Jung assinala que mitos e contos de fada dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca a revitalização desses processos, restabelecendo assim a conexão entre a consciência e o inconsciente. A fantasia da criança de hoje capta na nossa sociedade os heróis vilões traficantes de frágil caráter, em que usam a força, a autonomia sem lei, a agressividade como norma e o poder com a corrupção e o dinheiro como normas também.
Que heróis estamos fabricando hoje? Que heróis estamos admirando hoje? O coletivo está espelhando heróis vilões, sociopatas, vazios de emoção e ética, que fornecem entorpecimento e, por conseguinte, fragilidade e deformação na estrutura do ego. Os contos de fada ou contos de encantamento são a expressão mais pura dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Diferentes contos de fada fornecem quadros de diferentes fases da vida da realidade psíquica. Alguns se têm com a sombra, outros com a ânima, que é o feminino interior, no homem, outros com ânimos, que é o masculino interior, na mulher, e ambos sombreando as imagens de pai e mãe. Outros enfatizam o tema do tesouro inacessível e inalcançável. Outros enfatizam defasagens psíquicas que precisam ser corrigidas, que são expressas nos temas de redenção. Platão, pelos seus escritos, nos informou que as mulheres mais velhas na Grécia Antiga tinham a tarefa de contar às crianças histórias simbólicas e fantásticas. Tarefas estas às quais deu o nome de mitói. Assim sendo, os contos de fadas estão vinculados à educação das crianças. A interpretação dos contos de fada é uma arte, um ofício que depende unicamente da pessoa. Quando em um grupo cada pessoa interpretar o mesmo conto de fada, ocorrerá quase uma confissão, uma espécie de teste de Rorschach. Isso será inevitável, pois a pessoa terá que se colocar por inteira. Quem conta um conto, aumenta um ponto, e por que não dizer aumenta o tom? Jung assinala que é nos contos de fada onde melhor poderemos estudar a anatomia da psique. Os contos de fada oferecem uma imagem mais rude, mais elementar das estruturas básicas da psique. Sabemos que as raízes da nossa consciência estão mergulhadas nas profundezas do inconsciente. Logo, os contos de fada são um veículo adequado capaz de trazer à consciência infantil informação, como também a do adulto, de maneira assimilável, os ricos nutrientes substanciais contidos nas raízes da psique. Nos contos de fada, a história é contada como se um ser humano comum estivesse vivendo uma experiência sobrenatural. Nos contos de fada, o herói já não tem mais sentimentos. A narração é bruta, não elaborada. Por exemplo, se um leão ataca o herói, este puxa sua espada e mata-o. Nada é dito sobre a sua emoção. Tudo é natural. Entendo eu que os contos de fada deveriam ter um lugar importante na educação. Infelizmente, isto não acontece. Mesmo quando oferecido às crianças, costumam vir hoje retocados inescrupulosamente, com os personagens bonzinhos, politicamente corretos, lambicados, tais como a bruxinha que era boa, ou lobo bom de coração, camarada das crianças. Desta forma, a força salutar dos contos de fada fica perdida. Anemiza-se o conto de fada. Passa-se a oferecer uma péssima qualidade nutricional, literária, comparável a alimentos fast foods, desidratados, instantâneos, enlatados. O reencontro com os contos de fada ensina-nos as profundezas da alma humana. Estudarmos os contos de fada é como estudar um esqueleto, pois eles são a ossatura da psique, como muito bem frisava Marie-Louise von Franz. Eles tratam de padrões absolutamente abstratos. Interpretar um conto de fada é uma tarefa árdua, pois se baseia em certas funções da psique sem nenhum material pessoal. É apenas um esqueleto da psique, com pele e carne removidos. Nos contos primitivos, há um elemento presente que se perdeu na maioria dos contos da atualidade: a estupefação, o terror e o divino.
Quando começamos a interpretar um conto de fada, é importante começar perguntando quando e onde se passa essa história. Quem está faltando para completar uma família? Geralmente o tempo é atemporal, o local é indeterminado e muitas vezes fantástico. E o elemento ausente em forma humana reaparece mais adiante em outra forma. Acontece algo no desenrolar do conto que o que inicialmente era incompleto se completa. Agora vou contar um pequeno conto de fada para você. Este conto tem por título O Pássaro das Feiticeiras. É um conto em Yorubá, do sudeste da Nigéria e do sul do Benin. Ouça o conto. Era uma vez um rei africano muito vaidoso da terra de Fé. Adorava festas. Na época da colheita do inhame, ele dava uma grande festa para comemorar a farta produção. Ninguém podia comer o inhame antes dos festejos do rei. Nesta ocasião, ele oferecia banquetes aos súditos. Mas certa vez, o rei instalou-se no pátio do palácio para oferecer a festa e ser admirado por todos. Lá estavam seus súditos, seus ministros, seus escravos, todos em seus devidos lugares. Os tambores tocavam vibrantemente saudando o rei. As pessoas começaram a comer o inhame e a beber o vinho da palmeira. De repente, um pássaro gigantesco surge no céu e pôs-se a fazer manobras acima do palácio do rei. A multidão, assustada, olhava seguindo o trajeto deste enorme e ameaçador pássaro. O pássaro pousa no telhado do palácio. Era um bicho assustador, com enormes garras, e suas asas eram tão grandes que derramaram imediatamente no pátio do palácio uma desagradável sombra. No meio do alarido, todos se perguntavam de onde veio este pássaro mais aterrador. Quem enviou este monstro? Logo, todos ficaram sabendo. O bicho tinha sido enviado pelas feiticeiras as Yami-Oxorongá. Elas estavam furiosas porque não tinham sido convidadas para a festa pelo rei. E para demonstrar o tamanho da ofensa, mandaram esse terrível pássaro como presente para animar a festa do rei. Tudo ficou caótico. A festa já estava comprometida. Em meio ao alvoroço, o rei determinou: chame os mais hábeis caçadores do reino, já! Oxotongu veio de Idó, trouxe suas 20 flechas e prometeu ao rei que mataria o pássaro. E ainda disse: podem cortar a minha cabeça se eu não matar esse pássaro. A fama de Oxotongu era grande. Todos o admiravam, habilidoso caçador, frio e certeiro no que fazia, preciso, não errava nunca. Não precisava de mais de 20 flechas para executar suas tarefas. E assim fez. Lançou suas flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. E com enorme pesar, todos ouviram o rei ordenar: prendam esse homem imediatamente. Veio então Oxotogui de Boré, também um grande caçador, porém mais prudente, e também audaz. Não conhecia a derrota, por isso estava seguro quando disse: podem me condenar à morte se eu não matar esse pássaro. Prudente, lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu esse terrível e descomunal pássaro. Sem titubear, prontamente o rei ordenou que o prendesse. Em seguida se apresentou Oxotadotá de Ilaré. Esse tinha fama tão grande quanto as dos outros dois.
caçadores. Conquistar prestígio era ousado e destemido, o que animou a dizer: podem exterminar toda a minha família se eu não matar o pássaro. Ele lançou por sua vez 50 flechas e nenhuma, mas nenhuma mesmo atingiu o monstruoso e lúgubre pássaro. Já com pesar, o rei ordenou também a prisão imediata deste caçador. Quando as esperanças já estavam mais que perdidas e o rei desolado, chegou Oxotoncanxoxó de Iremá. Este não tinha tantas flechas como os outros, nem tampouco era famoso e conhecido como os demais. Era apenas um jovem caçador, um homem simples. Portava apenas uma única flecha para executar tamanho e perigoso ofício. Desta forma, ele disse com toda a convicção, e uma certa inocência também: podem me cortar em pedaços se eu não matar esse pássaro. Ah, mas antes de eu narrar o acontecimento, é preciso saber que quando a mãe de Oxotoncanxoxó viu o filho partir para tamanha empreitada, ela ficou desesperada, com medo, e foi imediatamente consultar o adivinho para saber o que poderia ser feito para salvar o seu filho. O adivinho apressou-se a dizer: seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte se converterá em riqueza. E o que deveria fazer? Perguntou agoniada sua mãe. O adivinho ensinou tudo. E disse que ela deveria de fazer uma oferenda para agradar as feiticeiras. E assim ela fez. Sacrificou uma galinha, abriu seu peito e foi imediatamente deixá-la no caminho que ia dar no palácio. Ao colocar o animal na terra, gritou: que o peito do grande pássaro receba este presente. Neste exato momento, Oxotoncanxoxó tinha esticado o arco e disparado sua única flecha. O conjuro dito pela boca da mãe do humilde caçador chegou ao grande pássaro na hora certa. O pássaro abriu o peito para receber a oferenda e a flecha acertou em cheio. Um barulho ensurdecedor ocorreu com a queda do pássaro no chão. Chegou a afundar alguns metros do chão, tal era o seu peso e tamanho, mas enfim estava morto. A notícia logo se espalhou e todos começaram a dizer: foi o Oxotoncanxoxó, foi o Oxotoncanxoxó, foi ele quem matou o enorme pássaro, foi o caçador de uma única flecha. E como o rei havia feito secretamente a promessa de dividir a sua fortuna e o seu reino com quem livrasse seu povo daquele monstruoso pássaro, Oxotoncanxoxó tornou-se dono da metade do reino. O vencedor, entretanto, pediu humildemente ao rei que libertasse os outros caçadores que, agradecidos, lhe ofereceram muitos sacos com caracóis. Os festejos puderam então continuar, mas agora todos cantavam também a Oxotoncanxoxó. Desde esse dia em diante, ele passou a ser chamado de Oxóssi, que quer dizer o caçador Oxó é popular. Mas vamos agora buscar uma breve interpretação desse conto. O conto começa com o era uma vez. Estamos no tempo atemporal, o tempo do inconsciente. De imediato nos deparamos com um rei altivo e arrogante, voltado para os acontecimentos que o engrandecem. O rei é a consciência, a razão, o ego. Aqui representa a consciência coletiva, um modelo de ego arrogante, inflado, voltado apenas para a realidade externa. É também um rei sem rainha. Estamos em um terreno não fértil. A função sentimento está ausente. O feminino está ausente. A ausência da rainha sugere que o rei é estéril e, por conseguinte, o reinado está estéril. Estamos diante de uma consciência ausente de criatividade. Há pessoas que resistem contra qualquer argumentação contrária, por exemplo, e possuem uma estrutura de ego enrijecida.
Pessoas que vêm para análise muitas vezes, mas guardam as informações principais de si mesmas no bolso, pois não é do conhecimento de ninguém tais informações. Costumam falar muito sobre os seus ambientes sociais, trabalhos, festas, reuniões, ficam voltadas apenas para os aspectos externos objetivos. Aqui vemos que o conto trata da problemática de uma atitude coletiva dominante, na qual o princípio de Eros, o relacionamento com o inconsciente, com o feminino, foi esquecido, negligenciado. A consciência coletiva tornou-se petrificada, enrijecida em doutrinas e certezas. Há também uma certa futilidade. O rei era voltado apenas para festas que o engrandecia. Temos então as feiticeiras que foram esquecidas, ou seja, o feminino foi negligenciado. O pássaro grande, o presente enviado pelas feiticeiras como castigo, é o produto do reprimido, do negado. Os pássaros simbolizam os pensamentos autônomos que invadem nossas cabeças e se vão sem que saibamos como. Tanto podem nos inspirar, quanto podem representar ideias destrutivas e diabólicas. O pássaro vem do céu, vem do inconsciente, do espaço aéreo, fora do chão da realidade consciente, e pousa sobre o palácio, coroando e lançando em sombras todo o reinado. O palácio é a morada do rei Ego, é a matriz simbolizando o feminino sombreado, asfixiado pelo presente castigo enviado pelas feiticeiras. Temos então no conto 4 caçadores. 3 são conhecidos e famosos por não errarem nunca seus alvos. Isso equivale a dizer que representa a consciência racional, patriarcal dominante. Mas temos um caçador que é simples, jovem, não conhecido. Ele simboliza o inconsciente. É o elemento representativo do feminino, do matriarcal, do desconhecido. As flechas simbolizam a energia que segue curso a um alvo advindo da tensão com o arco, instrumento necessário para dirimir o mal que assola o reinado. A mãe de Oxotoncaxoxó é uma mãe benfazeja, acolhedora, é aquele feminino que porta a função sentimento como luz. Ela é o princípio regulador da consciência. Está provida de eros, sentimento e compaixão expressos no sacrifício como um fato sagrado para a mudança de atitude. Após consulta ao adivinho, representação do self, o centro mais profundo da psique. O adivinho é aquele que expressa a sabedoria divina da reflexão interior. O Xotancaxoxó é o herói que vai sem saber racional, mas sim intuitivamente, em direção ao alvo. Lança a energia única, a flecha, que se dirige ao alvo, ao centro do problema. No conto, era preciso que esta consciência rígida conhecesse o lado humilde, sob efeito da função sentimento, expresso no sacrifício feito pela mãe benfazeja e benevolente. A consciência renovada, simbolizada pela figura do jovem herói, transforma a consciência outrora arrogante e hipervaidosa em uma situação sadia e consciente. O herói perde a libertação dos outros 3 caçadores e recebe como agradecimento sacos com caracóis. Os caracóis possuem a forma espiralar e a espiral simboliza a renovação e evolução constantes. Oxóssi, nome adquirido após a façanha realizada após o ato heróico, significa o caçador Oxó é popular. Não é um título privado, pessoal, egóico. Faz parte do todo, do coletivo. É um símbolo coletivo da totalidade. Cabe lembrar que jamais podemos afirmar que um conto de fada representa o processo da individuação, pois o processo de individuação é algo que só pode ocorrer no ser humano. Ficamos por aqui por hora, mas aguardem que venha a segunda parte do conteúdo. Até a próxima!